a gente vai encontrando no caminho pontos que a gente pode fluir sobre esses assuntos. E acho que isso tem muito a ver com a tua pesquisa, né, que você traz essa questão da transitoriedade, da vida, da morte, e eu acho, particularmente, né, se você me permite a liberdade, eu vejo até algo além disso, né? Eu vejo muito um lado espiritual também nessa sua busca de, de compreender, né? Porque o artista, eu acho que nada mais ele está em busca de compreender algo que talvez nunca vai ser compreendido, né? Eu acho também. E fala um pouco sobre essa transitoriedade, essa vida e morte que está na tua pesquisa. Essa transitoriedade está porque eu percebi, quer dizer, num determinado momento da minha vida, eu tive muitas perdas. Perdas, amigos que eu perdi da arte. E não foi. Essas perdas começaram a acontecer antes de Covid, e por motivos variados. Eu teve um período em 2017 que eu só era comunicada de colegas e amigos que eram queridos que estavam desaparecendo. Ao mesmo tempo, em 2017 foi um momento que começou a surgir aquele antagonismo, o radicalismo entre as pessoas, porque era a campanha que vinha do antigo presidente, né? Do antigo presidente. Então, eu vi que estava tendo uma polarização que estava me incomodando. Também eram várias situações, embora eu não seja de tradição espírita, né? Porque fui criada dentro do catolicismo, a minha mãe era da Igreja Batista, quer dizer, você vê uma tradição religiosa bastante diversificada, né? Muitos amigos adventistas, então uma mistura. Isso me possibilitou ter uma mente muito aberta com relação à crença, entendeu? Não ter assim um conceito fechado a respeito de religiosidade, a respeito das verdades pessoais e individuais de cada um. Sim. Então, isso me possibilitou essa convivência pacífica e amorosa com quem quer que seja. Eu não questiono isso. Eu aceito o que tiver que ter. Eu acho que as pessoas são planetas, que as órbitas se encontram, e aí, no momento que essas órbitas se encontram, é o momento da troca. E aí você tem muito para aprender e muito para ensinar. E da mesma maneira que essas órbitas se encontram, essas órbitas se afastam, porque se esgotou esse aprendizado, essa troca, e é o momento de você recomeçar e reaprender, aprender coisas novas. É ficar com um copo meio vazio novamente. Entendeu? Isso eu desenvolvi por quê? Para aceitar justamente essa questão da morte, do desaparecimento, do afastamento, porque é doloroso. Você cria afetos, você cria proximidades e de repente você fica sem aquela pessoa que é tão importante para você por mil razões. Ou porque houve um afastamento meramente geográfico, ou porque houve um afastamento emocional pela questão da vida, mesmo por mudanças de opinião, opiniões contrárias, ou por conta da morte. Então, eu desde muito nova, eu percebi que tudo é muito temporário. Sim. Sim. E é tudo muito rápido. Eu também passei por várias experiências assim interessantíssimas. Por exemplo, eu fui para Portugal com meu marido era descendente de portugueses, e eu passei pela experiência de chegar em Portugal, acho que eu cheguei a te contar isso, né? De ir na casa dos tetravós dele, de ver o banco de uma foto que a gente tinha na casa dos pais dele em Teresópolis, os portugueses sendo com aquelas roupas tradicionais, né? Os tataravós dele. E aí ele sabia direitinho, ele foi pedir o reconhecimento, né, a nacionalidade portuguesa, ele tinha um ponto de partida, um ponto de origem. Uhum. E ele tinha, e estava tudo lá preservado, a documentação e tal, ele tinha isso. Aí caiu a ficha, eu falei assim, onde é que eu... Tô na minha história, onde eu estou, né? na minha história? Então eu descobri que em
na época da abolição, parece que foi Rui Barbosa, que deu a ordem de queimar toda a documentação do tráfico de escravos. Então, por exemplo, qualquer referência que eu buscasse hoje, que eu busco qualquer outro preto que busque a respeito do seu passado, que venha lá de 1800, 1600, não tem como, porque a Marinha sempre foi muito organizada, seus arquivos são organizados. Isso tudo foi queimado em praça pública. Então, eu não tenho referência de onde saiu, que barco que pegou, é, é, qual é o nome, Sim. que ano. Eu não tenho isso. Eu só tenho a memória até os meus avós. Antes disso, eu não tenho. E interessante, né, que a Rachel ela tem uma pesquisa que passa pela pintura, passa pela linha, passa pelo têxtil, pelos tecidos, e essa linha, né, ela, para mim, ela é um convite justamente para refletir sobre essa ancestralidade, né, essas conexões. Exato. Eu vejo também essa linha como uma maneira de me ligar aos meus antepassados. É como se fosse um juramento, um compromisso que eu tivesse, quando eu mexo numa linha, é como se eu estivesse assumindo, mexendo, reafirmando um compromisso, um juramento com os meus antepassados. Entendeu? Sim, sim. E é muito Então, interessante. reavivando isso. Porque eu acho que o, o feminino, principalmente da mulher preta, que é um feminino muito solitário, ele passa justamente por isso, pela manufatura e pelo manuseio das mãos, quer seja através da comida, quer seja através da costura, é através da arte, do artesanato, de construir alguma coisa com as mãos. É muito por aí. Sim. Talvez pela própria tradição de ser um povo de ter sido escravizado e que foi tolhido, né? Foi proibido de ter educação, teve acesso à educação negado, teve acesso à manutenção das suas tradições, das suas crenças negado, teve negado a manutenção do seu próprio nome, porque a dominação vai por aí, vai até pela língua, né? Você fica proibido de usar determinados termos ou de usar a sua língua, você fica proibido de usar o seu nome tradicional, tanto que os escravizados eles tinham que assumir o nome dos seus senhores. E em contraponto a toda essa dominação, esse apagamento, né, o teu trabalho ele tem sido também um convite para refazer essas linhas de afeto, né? Você trouxe essa questão do tato, né, do manuseio, e as mãos elas têm aquele poder também de trazer o afeto e o acolhimento, né? Você sente esse acolhimento em você ou à sua volta quando você está ali no teu ateliê ou quando você apresenta uma dessas obras? Tem essa relação? Tem. E é muito interessante porque mesmo trabalhos que sejam assim, mas como aqueles ali, que sejam mais orgânicos, passei pela experiência de estar numa exposição no Consulado Geral da Argentina, e é onde eu apresentei esses trabalhos. E sem falar nada, não botei nome, estava tudo sem título e tal, que eu tenho dificuldade de botar título. Aí veio uma senhora, preta também, aí ela parou, eu estava em pé, assim, próximo, e eu fiquei encantada com o olhar dela, eu estava observando o olhar dela para o meu trabalho. Aí ela olhou, ela ficou parada, olhando, olhando. Aí ela virou para mim e falou assim, você é a artista? Eu falei, sou, toda orgulhosa. Sou. Aí ela falou assim, é muito bom chegar num local, entrar, observar um trabalho desse. Eu vou sair daqui renovada, estou saindo daqui renovada. Aqui eu compreendi tudo. Eu revi as minhas avós, ela era mais velha do que eu. Eu revi as minhas avós, os meus avós, a conversa e a costura, que é uma tradição da família preta.
das minhas avós com a minha mãe, minhas irmãs. Eu me recordei da minha infância. Muito obrigada. E foi embora. E como que você vê, você que já tem uma carreira consolidada, uma carreira, uma trajetória longa na arte, né? Ah, como que você vê essa nova geração que vem vindo, né? Eu acho que você pode ter passado por várias fases e visto o quanto que foi sendo desmistificado e tirando, né, questionando coisas que foram impostas para a gente, sem nem ao mesmo menos perguntarem se a gente queria isso, né? Eu acho que o jovem tem vantagens e tem desvantagens. Tem vantagens porque hoje ele tem muito mais informação, e ele tem recursos para ter uma informação verdadeira, entendeu? Se ele tem vontade. E vantagem, se ele está sendo realmente honesto na expressão dele da arte. Eu acho que a arte, para dentro do que pouco que eu entendo, eu acho que a arte, para ter credibilidade, ela tem que expressar realmente a verdade, o pensamento do artista. Porque eu acho que a arte, ela tem que refletir o que verdadeiramente me incomoda, ou o que verdadeiramente me constrói, me satisfaz. E voltando um pouco a essa questão do tempo, eu vou ser um pouco ousado de perguntar sobre o futuro. Como que você enxerga nesse momento a tua produção, né? Você está muito envolvida também na pesquisa do Iroko, né? E, e eu sei que você vai muito do momento de ver o que cada material está lhe trazendo, né? Você não parte de um esboço, você vai construindo ali junto com aquele diálogo com aquele material. Mas como que você imagina o futuro, o futuro próximo dessa produção que está aí borbulhando? Olha, você vai rir, não sou demagoga, eu não imagino. Você sabe porque uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida é não gerar expectativa. Eu trabalho, aí que está, essa é a diferença, né? Como eu trabalhei, eu tive a minha independência econômica, a minha aposentadoria, blá, 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 blá. Então eu trabalho pelo prazer de trabalhar, entendeu? Então eu procuro não criar expectativa nenhuma em cima do meu trabalho. Porque quando você cria a expectativa e você cria um futuro, você gera uma expectativa, você cria uma pressão e cria também a frustração. Entendeu? E eu não estou preparada para lidar com a frustração, não. Acho que eu estou ladeira abaixo. Eu estou ladeira abaixo, então eu não estou com idade para ficar me frustrando, não. Eu tenho que estar assim, produzindo. Por exemplo, esse trabalho aqui eu já estou há mais de um ano. Até porque é um trabalho que ele não existe um prazo, né? É um trabalho que ele vai se apresentando. Vai se apresentando. Justamente o meu processo é esse, é aquilo que você falou. Eu olho o material, eu nunca sei o que eu vou começar a fazer. Eu pego, o material me chama a atenção, me capta a atenção, como as cabaças e tal, e aí de repente, aquilo vem, aí eu começo a executar. É assim. No caso, eu queria agradecer por você ter recebido a gente aqui no seu ateliê, que é um espaço, eu diria até sagrado, né? É sagrado, para mim é sagrado. Sim. Eu tive a sorte, tenho a sorte de ter entrado nesse caminho da arte e só ter tido companhias nessa viagem que foram assim maravilhosas, entendeu? Só acrescentando. Então é uma viagem assim que não tem fim. É o que me fortalece, entendeu? Sim. E o que me ancora, é o que me dá estabilidade mediante tantos processos dolorosos que do dia a dia, os desafios que a vida traz, eu consigo manter o meu equilíbrio. Sim. Obrigado.